Amigo, brilha o sol, além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala. Amigo, brilha o sol, além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar. Ficar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala. Enfim se libertar. Por tantas vezes sinto o meu mundo tenso, abrindo para o medo e a confusão. Procuro em vão achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar e fico cego frente às dificuldades. E ao Senhor começo a perguntar: o que farei para mudar o meu destino? O que farei para conseguir ficar em paz? O que farei para encontrar felicidade? O que farei para entender sua vontade? Atitudes de amor para com seu irmão. Seja onde for, abre seu coração. Fazer na caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. O que farei? Atitude de amor. O que farei? Abre seu coração. O que farei? Caridade é a luz. O que farei? O caminho é Jesus. Atitude de amor para com seu irmão. Seja onde for, abre seu coração. Fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Boa noite, meu nome é Marisete, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, informamos que caso queira conhecer as atividades do Segal, é só acessar o site. A leitura do Evangelho, quem fará será o Edmur, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3, piedade filial. Em seguida, a prece inicial será feita pelo Juliano,
O palestrante é o nosso amigo José Antônio, com o tema Grande Missão dos Pais. Passe e fluidificação das águas a Dircineia e a prece final, culminando com o José Antônio. Muito bem, vamos lá então, a leitura do Evangelho. Capítulo 14, a piedade filial, o item número 3. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar o próximo, aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Que assim seja. Boa noite a todos. Convido agora para nós fazermos a prece. Pai de infinito amor, que tua nos envolva no trabalho de hoje. Com tua paz, nos torne receptivos para o trabalho da noite. Que possamos entender os ensinamentos dos nossos amigos espirituais. Que todos que estão aqui nesta reunião possam receber o remédio necessário para a sua melhora. Que nosso amigo palestrante seja intuído da melhor forma possível para que nós possamos entender o Evangelho. E que teu amor se faça presente no coração de cada um. Em nome de Jesus, que assim seja. Com você, José Antônio. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É um prazer enorme, mais uma vez, estar com vocês, o pessoal do Segal. Para mim é uma alegria realmente enorme poder falar com todos aí. Estão todos no meu coração, porque o Segal foi a minha casinha bendita que me acolheu no momento mais difícil da minha vida, quando eu fui para o Espiritismo. A maioria de nós, apeladora, eu também não fui diferente, não. Aos 19 anos, eu iniciei no Segal, né, fazendo um tratamento espiritual num momento difícil da minha vida. E, graças a Deus, sou muito bem acolhido por aquele grupo pequenininho na época, hoje mais de 2.000 pessoas aí, né, Marisete? Um grupo grande. E, graças a Deus, é essa casinha bendita aí mesmo que fala na música, né, no hino do Segal. Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, se a paternidade e a maternidade é uma missão. Os espíritos respondem que sim, que é uma missão e que tanto maior felicidade e mérito terão os pais se cumprirem com essa missão, com certeza. Emmanuel, da mesma forma, nos esclarece, no Livro Consolador, que se a escola do mundo consegue formar um cidadão, somente o lar consegue formar o verdadeiro homem de bem. Diante disso, a reflexão que trazemos hoje, mesmo a lição falando da questão da piedade filial, e nos foi proposto no tema de hoje, missão dos pais, nós vamos abordar a missão que os pais têm, chegando aí o Dia dos Pais, né, dia 14 agora é o Dia dos Pais, uma reflexão importante para todos nós que somos pais, nesse dia de hoje, quinta-feira, que antecede o Dia dos Pais. André Luiz nos diz que os pais na Terra, isso pai e mãe, são verdadeiros médiuns dentro do lar, materializando os espíritos que vão reencarnar. Então, a grande oportunidade que um espírito tem de escolher um lar, de ter um lar, é maravilhoso. Há alguns que não têm essa condição, que são reencarnações chamadas reencarnações compulsórias, onde o espírito, então, ele não tem tanto merecimento de ter um lar. Então, quanto mais evoluído é o espírito, tanto maior é o seu merecimento, inclusive de escolher o lar onde ele vai reencarnar. E observe sempre que os lares de espíritos muito elevados são lares muito equilibrados. Prova disso é que, no livro Transição Planetária, quando Filomeno de Miranda analisa a questão
a reencarnação dos espíritos que estão vindo para reencarnar de Alcione, que começaram a reencarnar no planeta Terra a partir da década de 80, de 1980 para cá, ele então vem dizer que os lares que estão sendo, os que foram escolhidos, estão sendo escolhidos, que eles estão reencarnando ainda, são lares muito bem estruturados espiritualmente, mesmo que sejam lares muito pobrezinhos. Até tem um lar que eles visitam que é muito interessante, que é uma favela do Rio de Janeiro, ou de Salvador, se não me lembro muito bem com detalhes, mas eles visitam esse lar, que é um lar muito humilde. E aquele lar foi escolhido para receber um casal desses espíritos aí, que geralmente a maioria deles encarnam ou como irmãos, próximos um do outro em termos de idade, ou como gêmeos, a maioria gêmeos. E aí, então, ele esclarece que aquele lar ali tinha sido escolhido porque era um lar que todos os dias eles faziam uma leitura do Evangelho, uma prece, e existia uma harmonia muito grande entre aquele casal, entre aquele lar que irradiava, né? O lar que realiza o culto do Evangelho no lar, o lar que ora, ele irradia uma luz especial desse lar que faz com que esse lar seja diferenciado. Então, ele foi escolhido. Dentre tantos outros lares, ele foi um dos que foi escolhido ali. E aí, quando a gente lembra da figura do pai dentro do lar, nós lembramos assim. Lembramos lá do livro Nosso Lar, que fala que o homem e a mulher dentro do lar, eles formam um vértice. A mulher é o campo da vertical e o homem a horizontal. A mulher é o sentimento, é a intuição. O homem funciona no campo da razão, um equilibrando o outro. Não que a mulher não tenha razão, não que o homem não tenha sentimento. Mas ele está dizendo que é o ponto de equilíbrio da força masculina e da força feminina. Ou como dizia Jung, né, a ânimos e a ânima, né, que são as forças masculina e feminina que existe tanto no homem quanto na mulher. Mas dentro do lar, como o espírito tem um processo evolutivo, tem muitas reencarnações como mulher e muitas reencarnações como homem, obviamente uma dessas polaridades vai dominar nesse aspecto. E aí ele diz que em muitos lares, ao invés de haver esse equilíbrio entre homem e mulher, um funcionando com o outro, vive-se numa disputa para saber quem é melhor, quem é mais forte, e acaba gerando um conflito que passa isso para os filhos, porque isso tem consequências psicológicas para os filhos. Então, como que seria um lar mais equilibrado? Seria aquele lar onde a mulher funciona, então, realmente nesse campo do sentimento, doando o máximo de si em termos de muito amor. E o homem, sempre a razão com o sentimento também, a mulher com a razão também e o sentimento, e os dois equilibrando esse campo dentro do lar. Então, um e outro se complementando nesse aspecto do sentimento, da razão, ajudando os filhos. E aí nós lembramos de um aspecto muito importante de uma frase de Albert Schweitzer, que ele dizia assim: o exemplo não é a melhor forma de convencer, é a única. Então, pai dentro do lar, e aqui eu me refiro à figura do pai mesmo, da paternidade do homem, pai dentro do lar deve ser exemplo, assim como a mãe. Mas vamos trazer então a figura do pai. Então, o pai dentro do lar não pode ser somente aquele que fala, não pode ser somente aquele que diz, eu mando é que sou obedecido, ou então aquele que diz, faça como eu mando, mas não faça como eu faço. Pai dentro do lar tem que ser condutor, não pode ser represa, não pode represar, não pode proibir, porque já está mais do que provado que proibição no aspecto da educação dentro do lar não funciona. Nem a liberalidade total, que vai gerar consequências danosas para as crianças que se tornarão adultos sem limite. Se não tem limite hoje, imagine amanhã quando se tornar adulto. Nem uma educação de um pai extremamente autoritário, a ponto de proibir os filhos que não conseguem fazer nada. O não, ele vai existir realmente no processo educativo, mas o não tem que estar acompanhado também, algumas vezes, do sim. Inclusive, pai, nós, na condição de pai, também devemos, muitas vezes, reconhecer que a gente erra e pedir desculpa para o filho, perdão por alguma coisa que a gente tenha cometido contra o filho, porque esse gesto de humildade faz o filho amanhã aprender a perdoar o próximo. Esse gesto de humildade faz o filho amanhã aprender a ser flexível diante de outras pessoas quando estiver em sociedade. Então, é um exemplo
palavra por palavra, não adianta nesse processo educativo quando a gente fala de missão de pai, da missão da paternidade. Então, o pai dentro do lar, ele deve funcionar como aquela margem do rio, conduzindo os filhos sempre e cada vez mais para esse processo da vida, até que ele tenha, vamos dizer, pernas e capacidade para caminhar sozinho, depois dos seus 16, 18 anos para frente, ele tenha, mas sempre recebendo essa orientação do pai, da mãe, porque nunca vai terminar isso aí. O pai que é pai e a mãe que realmente é mãe entendeu essa missão da maternidade e da paternidade, sabe que os filhos terão essa orientação pela vida toda. O filho tem que ter essa liberdade de chegar para nós e perguntar, pai, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, pai, o que você acha de eu fazer isso? É porque você tem que dar essa oportunidade. Muitos companheiros dizem hoje, por exemplo, que antigamente os pais educavam melhor, né? O filho chegava, bastava ele olhar, o filho já sabia o que ele queria, é porque era uma educação extremamente autoritária. Então, o filho não tem que ficar com medo do pai, o filho tem que respeitar o pai, é bem diferente. Respeito não é medo. O pai dentro do lar tem que ser essa figura da autoridade, não do autoritarismo. E aí vem, mais uma vez, a questão do exemplo. Pai não pode ser despótico, pai não pode ser um pai autoritário, mas também, por outro lado, não pode ter essa flexibilidade acentuada, esse liberalismo acentuado. A pais, por exemplo, que a criança tem 2, 3 anos de idade, está ali oferecendo cerveja para o filho, o ideal é que nem bebesse. Isso seria o ideal, né? Mas como não temos ideal, que o pai e a mãe tenham pelo menos aquela condição de falar assim, puxa vida, eu bebo, mas não vou beber na frente do meu filho de 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, eu não vou fazer isso. Vou fazer num outro momento, ou então se eu estiver bebendo eu não ofereço. Tem pai que oferece para criança, uma criança de colo, cerveja coloca na boca da criança. É a gente não entender realmente a grande responsabilidade que nós temos perante essa questão da paternidade. E é muito importante nós lembrarmos que os nossos filhos, eles não são nossos filhos, eles são filhos de Deus. Então, lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo 14, Santo Agostinho faz uma reflexão dessa muito importante na ingratidão dos filhos, que às vezes passa anos e anos se preparando para reencarnar num lar, e aí, muitas vezes até um inimigo nosso do passado, uma pessoa que a gente fez até um mal para ele, nós prejudicamos e perde aquela oportunidade para reencarnar. E muitas vezes a gente está muito mais preocupado, é a expressão do próprio Santo Agostinho, e em consertar o nosso jardim, em podar as árvores do nosso jardim, do que consertar as tendências do nosso filho. A gente deixa rolar, deixa passar, e aí fica tudo bem. Agora, essa negligência, ela acaba sendo cobrada de nós. Porque se é uma missão, eu tenho que cumprir. Vamos dizer, então, um profissional, um engenheiro. Ele recebe a missão de construir um edifício junto com outros engenheiros, com mestre de obra, pedreiro, com servente, com arquiteto. Só que chega um momento que ele tem que entregar essa obra pronta. Essa obra pronta tem que estar com toda a estrutura para não cair, para não acontecer nada, para funcionar tudo bem, os elevadores subirem, descerem, as escadas, tudo funcionando bem, a parte hidráulica, a parte elétrica, etc, etc. Imaginemos, da mesma forma como esse engenheiro tem essa missão, eu, na condição do pai, tenho a missão de conduzir o meu filho do zero, a partir do momento que ele nasce, melhor ainda. Perguntaram uma vez ao Chico Xavier, quando deve iniciar a educação dos filhos? E Chico, então, disse, a educação dos filhos deve iniciar antes do casamento. Ou seja, a educação dos próprios pais. Então, pai e mãe têm que se educar primeiro. Quando a mãe fica grávida, a gravidez ela é pai e mãe acompanhando aquele espírito que está reencarnando ali. Depois que nasce, aí inicia todo esse processo até aquele momento ali, que realmente é 18 anos, que o filho já entrou numa fase nova, o espírito entrou na fase adulta, e aí de certo modo, os pais cumpriram uma parte da tarefa. Não significa que dali para frente fala, agora você sozinho vai seguir. Não. Com certeza, nós entendemos quem é pai e quem é mãe e sabe que a gente não pode negligenciar esse trabalho importantíssimo. Então, toda negligência nesse aspecto traz consequências gravíssimas e o espírito desse pai ou dessa mãe sofre muito no mundo espiritual. Tem uma história no livro Revista Espírita, que Allan Kardec conta, que tem um pai que ele está no mundo espiritual, que ele dá uma comunicação, que ele sofria muito, porque ele não foi aquele pai que
podia ter sido na terra e que muitas vezes negligenciou essa tarefa tão importante e que estava vendo o filho desvirtuado por causa dos seus, da sua pouca importância que ele dava a essa missão da paternidade. Foi só no mundo espiritual que ele percebeu isso. O que ele começou a fazer então? Ele passou a acompanhar o filho dele no mundo espiritual, a tentar direcionar, dar conselhos. Quando o filho ia dormir, ele conversava com esse filho, para tentar direcionar, além daquele anjo da guarda que o espírito, que aquele filho dele tinha, ele ainda funcionava com esse trabalho importantíssimo de ajudar, porque foi negligente enquanto estava no mundo. Se ele foi negligente, obviamente que naquele momento, a sua consciência chegando no mundo espiritual, e André Luiz nos diz assim, lá no início do livro Nosso Lar, que a morte nos coloca face a face com a consciência. Então, todas as vezes que a gente negligencia alguma coisa com relação à paternidade, quando a gente vai para o mundo espiritual, isso fica muito marcado. E não é só o exemplo desse pai da revista espírita lá. Muitos pais no mundo espiritual ficam no mundo espiritual, se preparam e voltam para ajudar os filhos, para ajudar na educação dos filhos, aquilo que eles negligenciaram, para poder recuperar aquele tempo, e fica ali, às vezes, muito tempo, anos e anos tentando reverter aquela situação, para que ele possa ter a consciência tranquila. E, às vezes, nem nesse processo dessa encarnação ele consegue, às vezes, pode ter que reencarnar uma outra vez. E aí tem aqueles detalhes muito importantes que a gente sempre tem que destacar. Pai é somente um provedor do lar? Porque tem pai que pensa isso ainda. Tem aquele velho conceito. Não, eu sou trabalhador, eu coloco as coisas em casa, já estou cumprindo o meu dever. Parte dele. Porque a outra parte é justamente o de educar pelo exemplo. Mas quando a gente fala em exemplo, não é só o exemplo em termos daquilo que você é, do seu caráter. É um pai que seja presente. Um pai que tem um tempinho para brincar com os filhos. Esses dias eu tive a oportunidade de ver um post nas redes sociais que tinha um filho que ficava o tempo todo, pai, o pai, daqui a pouco, meu filho, pai, daqui a pouco, meu filho. E o tempo foi passando, o menino ficou mais velho, até que chegou um momento em que houve uma inversão, em que o pai ficou bem velho, e aí o pai queria a atenção do filho e ficava ali pedindo, filho, e o filho, daqui a pouco, pai. Então isso pode acontecer com a gente. Né? Da mesma forma como eu não dei a devida atenção para o meu filho ali, no momento que ele quis brincar comigo, da mesma forma isso pode acontecer. Então o pai tem que sentar com o filho para brincar com ele, jogar uma dama, jogar um Uno, jogar um videogame. Sim, é importante. Brincar realmente, cantar com o seu filho, correr. Isso é importante para nós. Até para nós é importante, porque muitas vezes a nossa criança interior, a gente deixou ela morrer. Todos nós temos uma criança interior e muitas vezes a gente sufoca essa criança interior. Então, a gente precisa reviver e os filhos nos dão essa bendita oportunidade de poder fazer isso. Então, de brincar com eles, de conversar, dialogar, porque aí tem uma velha frase que eu acho que todos vocês devem conhecer. Ela ficou muito conhecida principalmente na década de 90, década de 2000. Essa frase diz assim: adote o seu filho antes que um traficante o adote. Na minha infância, eu quase não conhecia a tal da droga. Era raríssimo você ver uma pessoa, por exemplo, fumando maconha. Ia preso quando fumava. Hoje você anda pelas ruas, os jovens estão fumando maconha na rua. As drogas andam soltas. Então, antes que um traficante adote o nosso filho, vamos adotar o nosso filho. Adotar significa realmente não ser, o pai não ser somente o provedor do lar. Nós sermos mais do que isso. Ser aquele pai que está ali presente, que brinca, que conversa, que realmente chega. E aí, filho, como é que foi na escola? Como é que você está? O que eu posso te ajudar? E a gente está ali, dá um tapinha nas costas, brinca, conversa. Porque se eu só for aquele pai que só fica dando bronca o tempo todo, o que eu vou conquistar desse espírito, desse filho de Deus que Deus colocou dentro do meu lar? Pai, tem que ter rigor, tem que ter austeridade? Tem. Mas a gente também tem que ir aprendendo no dia a dia um pouco dessa flexibilidade. E aí é o que Jung fala. Todo homem tem dentro de si a parte masculina e a feminina, ânimos e ânima. Toda mulher tem dentro de si ânimos e ânima. A parte masculina e tem também a parte feminina. Então, é muito importante essa questão. Importantíssima essa questão. Foi feita uma pergunta e não dá muito tempo da gente responder devido ao tempo nosso aqui.
Eu peço até desculpa, porque realmente assim, nós só temos só mais 10 minutos de palestra. Depois passa a essa pergunta aí para o pessoal. Se quiser me encaminhar pelo WhatsApp a Marisete, eu posso responder depois. Respondo hoje ou amanhã e mando de volta. E a pessoa que fez a Marisete vê com ela aí. Então, quando eu passo realmente a ajudar o meu filho a se desenvolver de forma harmônica, porque Pestalozzi dizia que a educação é o desenvolvimento harmônico de todas as qualidades morais ou de todas as habilidades do espírito. Quando eu sou um pai presente, eu estou, então, cumprindo com esse dever da missão da paternidade. Então, não basta somente ser o provedor, colocar as coisas em casa. Isso aí é uma das partes da missão da paternidade. Assim como também a mulher não é somente ser a mãe que vai para fora, trabalha, chega ali e coloca as coisas em casa também, porque hoje existe essa divisão do homem e da mulher, ambos trabalhando fora e juntos dentro do lar. Mas, infelizmente, há muitos filhos que não têm pai e nem mãe. De manhã, o pai e a mãe vai trabalhar, só volta de noite, coloca os filhos, por exemplo, numa escola integral, aí chega de noite, é o horário que eles podem conversar com os filhos. Ao invés disso, o pai está num canto do sofá com o celular, a mãe está no outro canto, aí um filho está num quarto, outro está no outro quarto. Eu pergunto, cadê a família? A família está no celular, nas redes sociais, no WhatsApp, o filho está jogando. E cadê? Onde está a família? Cadê o diálogo? Aí a gente se surpreende num determinado momento, tá vendo que o filho está entrando em depressão. Não houve essa atenção, não houve esse estar presente, um pai presente, uma mãe presente, que eu deveria ter sido. Então, as redes sociais, de um modo geral, elas são muito boas, trazem muitas mensagens belíssimas. Mas a gente tem que entender que tem que ter aquele momento da família. Tem o culto evangeliar, que é um desses momentos, mas não pode ser só esse momento. Que a gente reserve momentos para conversar, momentos para brincar, para estarmos juntos. Hoje em dia existem muitos jogos, por exemplo, que são aqueles jogos que você junta na mesa ali, jogos de perguntas, de respostas, que você pode juntar a família toda, brincar, jogar. Enfim, esse é um momento em que a gente pode se aproximar mais dos nossos filhos, deixando de lado essa questão de ficar só ali nas redes sociais, ou deixar o filho ficar só jogando. É muito bom, o jogo realmente até desenvolve o raciocínio, é legal, é bacana. Mas uma criança não pode ficar o tempo todo num videogame, não pode ficar o tempo todo num jogo, não pode ficar o tempo todo no YouTube. Tem que haver, então, essa harmonização. Tem que haver esse aspecto importantíssimo, porque ele está desenvolvendo psicologicamente. Freud diz que a personalidade se desenvolve dos 0 aos 7 anos. Imagina uma criança de 3, 5, 6, 7 anos, está ali o tempo todo só jogando, só presa no celular, e não há uma interação. Então, isso é uma grande responsabilidade nossa, que nós temos que trabalhar e que temos que visualizar isso aí de uma forma muito importante. E para encerrar a nossa live de hoje, já está aproximando o nosso tempo, eu gostaria de relembrar um lar que foi um lar exemplo para o mundo, que foi o lar de Jesus. Maria, José e Jesus. Jesus é o nosso modelo divino, com certeza. Kardec diz, na questão 625, deixa claro isso quando pergunta qual é o nosso, o tipo mais perfeito que Deus colocou na Terra como guia e modelo. Os Espíritos respondem Jesus, né? Então, a resposta é uma só, não disse é Jesus e Krishna, é Jesus e Buda, é Jesus e... Todos eles erraram, tiveram suas falhas, seus erros, mas em Jesus a gente encontra a perfeição desde o seu nascimento. Então, para que um espírito daquele pudesse reencarnar, ele tinha que ter, para que pudesse vir ao mundo, ele precisava ter um lar que fosse muito equilibrado. E Maria e José, José com 39 anos, Maria com 16 anos, eles então formavam esse lar equilibrado, esse lar estruturado, baseado no amor, principalmente no amor, baseado no respeito. E veja que aquela época era uma época de extremo machismo. E José já entendia naquela época, como um espírito superior, que ele tinha que respeitar Maria como mulher, que ele tinha que ter aquele respeito. E ele não agia dessa forma, como muitos homens agiam naquela época. Então, José tinha todo um respeito por Maria, e ele dava esse exemplo de pai, porque a primeira coisa que ele fez foi ensinar Jesus na carpintaria. Quem já leu o livro Boa Nova vai ver que Jesus ajudava José na carpintaria. Quem já leu o livro Jesus lá, da mesma forma, vai ver esse exemplo. Então, ele ajudava
Jesus ajudava José na carpintaria. O que ele queria dizer com isso? Uma frase que Mahatma Gandhi disse, que é muito importante, ele diz assim, que a melhor forma de educar os filhos é através do trabalho. Não tem forma melhor. Ah, José, mas como é que a gente vai fazer para educar um filho através do trabalho se hoje criança não pode trabalhar? Nunca deveria ter trabalhado criança fora, realmente. As crianças que estão indo no sinaleiro, que estão passando por dificuldades. Eu nasci, por exemplo, num lar pobre, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Aos 7, 8 anos de idade, eu e minha irmã já tínhamos que trabalhar. Pegava banana na feira, batendo de porta em porta para vender. Eu já fui engraxate, vendedor de picolé, ajudante de badeco de sapateiro, como dizem por aí, né? Enfim, a minha infância, eu passei trabalhando e estudando, e poderia realmente só estar estudando. Mas as necessidades fizeram isso. E hoje, o Conselho Tutelar, assim como, né, a Justiça do Trabalho, já não permite mais a criança trabalhar. Graças a Deus, que ótimo. Hoje, se existe criança no sinaleiro trabalhando, fazendo alguma coisa, não está correto, não está certo isso aí. E, a partir de 14 anos, existe um projeto, que é o projeto do menor aprendiz, e tem que ser assim mesmo. Mas o que Mahatma Gandhi queria dizer? Que as tarefas do lar, filho e filha podem e devem aprender. O filho deve crescer aprendendo a estender a própria cama, arrumar a própria cama. O filho e a filha devem crescer aprendendo a lavar as louças, as vasilhas, ajudar a arrumar a casa. Crescendo assim, ele vai ser um homem que vai entender que amanhã ele tem que respeitar a esposa dele também, ajudar essa esposa, ajudar no lar, dividir as tarefas do lar, porque hoje, cada vez mais, nós caminhamos para uma sociedade em que, futuramente, dificilmente vai haver, por exemplo, empregada doméstica. Com o nível cultural, o nível educacional crescendo cada vez mais, e com a própria evolução da humanidade, nós vamos entender que cada vez mais vai ser dispensável isso. Homem e mulher dentro do lar, junto com os filhos, vão ter, então, que dividir essas tarefas cada vez mais, e não tem nada de humilhante em um homem lavar as vasilhas, passar um pano na casa. Isso não vai humilhar, por mais que ele seja um empresário, que ele seja um diretor de uma empresa ou coisa parecida, não tem nada de humilhante para ele. Aliás, é até terapêutico. Eu até aconselho, quem puder depois ouvir um vídeo do Cortella, do Sérgio Cortella, o grande filósofo, palestrante Sérgio Cortella, que ele fala sobre essa questão. É só jogar lá no YouTube, lavar louças é terapêutico, Sérgio Cortella, que vocês vão encontrar isso lá, ele deixa muito claro. Então, Mahatma Gandhi dizia que a melhor forma de educar os filhos é através do trabalho. Porque o filho que cresce trabalhando, ele aprende a valorizar. Trabalhando dentro do lar, depois ele se torna um jovem aprendiz, por exemplo, ele vai trabalhar mais tarde, ele vai ser um cidadão do bem. Porque o trabalho dignifica o homem, o trabalho ele faz a gente ter um objetivo na vida. E pode observar que os filhos que não seguiram por esse caminho do trabalho são filhos que têm extremas dificuldades para os pais, são filhos sem limites e uma série de coisas que vão acontecendo, justamente porque ele não aprendeu ali. O dia a dia, a tarefinha do lar, crescendo com o pai, a mãe, os dois construindo. Então José, mesmo sabendo que Jesus já era o Messias prometido, ele ensinou essa tarefa para Jesus. Fez com que ele crescesse dessa forma, não foi diferente das outras crianças. E José, então, foi esse exemplo de pai, que todos nós devemos lembrar sempre dessa figura do pai de Jesus, que foi escolhido para ser o pai de Jesus, e a gente se espelhar nesse exemplo de homem bom, justo, honesto, trabalhador, que esteve sempre presente na vida de Jesus até os 12 ou 13 anos, quando ele, então, desencarnou, e Jesus, dali para frente, ele continuou, né, vamos dizer assim, com a mãe, até completar os 30 anos e iniciar a sua missão. Fica, então, essa reflexão para nós lembrarmos, então, da importância da missão da paternidade, e que nós nos esforcemos na condição de pai, para não ser um pai só mantenedor do lar, para não ser somente o pai que leva o dinheiro do mês para ajudar nas contas junto com a mãe, e que senta no sofá e fica ali assistindo o seu jornal e não faz mais nada pelo filho, o filho quer conversar, ele só fica no celular, ele só fica no seu jornal, ele só fica preocupado com seus problemas, ou então traz os problemas de dentro do trabalho para dentro do lar, o que a gente nunca deve fazer. E fica a reflexão final de uma historinha que fala justamente isso, que a gente saiba diferenciar os problemas do lar, deixar no lar, e do trabalho no trabalho. Diz que certa vez o cidadão, junto com um colega de trabalho, foi
o companheiro chamou ele para almoçar em casa. Ele foi. E aí ele chegou em frente à casa dele e abraçou uma árvore. O amigo logo assustou, falou, pronto, o rapaz é doido. Chega aqui na porta da casa, abraça a árvore do nada e não explica nada também. Entrou, os dois estavam conversando lá, altos assuntos da empresa, né? Os dois eram gerentes da empresa. De repente ele entrou dentro de casa, ele abraçou a esposa, abraçou os filhos, a esposa já, juntamente com os filhos ali, estavam se organizando, colocou a mesa e começaram o almoço. E aí, então, parou o assunto. Ele não quis mais conversar, ele começou a conversar assuntos de casa, como é que estava a esposa, como é que estavam os filhos e tal. E, de repente, o sujeito queria conversar, falou, daqui a pouco a gente conversa. E não deixava ele tocar mais no assunto lá da empresa. Pensou que ia aproveitar aquele momento para conversar muita coisa da empresa, e não conversou. E aí terminou o almoço, eles foram sair, ele de novo abraçou a árvore. E eles saíram, o amigo ficou intrigado, esse cara tem algum problema. Vem cá, me responde uma coisa, eu estou intrigado até agora. O que acontece? Você entra para sua casa, abraça uma árvore e entra para casa. Depois sai, abraça essa mesma árvore e vem embora, não explica nada. O que significa isso? Isso é algum ritual que você faz? Ele falou, não. Essa árvore, eu chamo ela de árvore dos problemas. Quando eu estou no trabalho, eu preocupo com os problemas do trabalho. Quando eu chego aqui, eu abraço essa árvore, entrego os meus problemas e deixo na árvore do trabalho. E aí eu, então, entro para casa e quero saber só das coisas de casa. E quando eu volto, eu abraço de novo para deixar os problemas de casa com a árvore e pegar os problemas do trabalho, poder, então, aí sim, lá no meu trabalho, resolver isso. Sábias palavras e sábias atitudes desse homem, desse pai. Temos que seguir esse exemplo. Deixar os problemas do trabalho no trabalho e os problemas de casa em casa. Muita paz a todos, obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão nos assistindo aqui agora e a todos os pais aí do Segal. Um grande abraço a todos os pais. Felicidade, muita paz. Boa noite a todos. Que a fé e a esperança se faça presente no coração de cada um. Que nosso Mestre Jesus nos cubra com seu manto de amor e luz. Roguemos a Deus, nosso Pai, que possa nos assistir nesse instante. E agora, que através do passe, vamos sentindo que vai espargindo as energias que nos traz algum desconforto, o cansaço do dia, algum mal-estar, a dor. E agora vamos sentindo que Jesus coloca as mãos sobre as nossas cabeças e uma imensa luz vai saindo de suas mãos e nos envolvendo ao tocar em nós. Nos envolve de um grande bem-estar. E que esse bem-estar, os nossos familiares, e que eles também possam receber desses fluidos benéficos e salutares. Senhor Jesus, derramai sobre nós a vossa misericórdia e que possamos aprender convosco a amar e perdoar. E te pedimos que fique conosco em todos os instantes de nossa vida, nos intuindo, protegendo e iluminando. Que assim seja. E agora, que a equipe de luz e o nosso Mestre Jesus, que essa equipe de luz possa colocar as mãos sobre as nossas águas e que essas nossas águas possam ser energizadas e transformando-as no medicamento puro e verdadeiro, e que todos que dela fizeram uso se sintam curados de todos os males, que ela se transforme no medicamento para a cura de tudo que estivermos sentindo. E que assim nosso Mestre Jesus nos envolva sempre com as tuas bênçãos, e que assim seja. Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por tudo quanto temos recebido em nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelo nosso lar. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo lar maravilhoso que temos, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo nosso corpo perfeito, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor,
pela oportunidade da reencarnação deste planeta, essa reencarnação que significa para nós uma oportunidade ímpar, Senhor, da redenção das nossas almas, da nossa própria regeneração. Pedimos que ilumine e que abençoe o nosso lar, derrama sobre os nossos lares a luz do teu amor imenso, da tua paz, Senhor. Ajuda-nos a cumprir com esmero, com amor, com dedicação, essa missão da paternidade, Senhor. De nunca desprezar, em momento algum, essa missão tão importante de conduzir os filhos ao caminho do bem, de conduzir os filhos ao caminho do amor, ao caminho do teu evangelho, Senhor. Para que sempre eles possam seguir por esse caminho e se tornarem homens de bem. Homens que sempre seguirão esse caminho do amor, da luz, da paz, por onde forem. Ajuda-nos, abençoa-nos, fortalece-nos, Senhor Jesus. Derrama sobre nós muita luz, muita paz, muito amor. Pedimos que abençoe a toda a equipe do Segal, todos os trabalhadores, todos os irmãos que participam dessa casinha maravilhosa, que sejam abençoados, iluminados. Abençoa, Senhor Jesus, também todo o nosso país. Derrama a luz da sua misericórdia sobre todo o povo brasileiro. Que a sua misericórdia se estenda sobretudo àqueles que estão passando extremas necessidades em todos os lugares do Brasil. Receba eles a tua luz divina, que possa confortá-los, que possa consolá-los nesse momento. Pedimos também, Senhor, por aquela região da Ucrânia, da Rússia, por essa guerra, pedimos para que ela cesse, que a sua luz divina de misericórdia seja derramada, para que possa cessar essa guerra o mais breve possível, Senhor. Que haja um acordo entre esses chefes de Estado, que as coisas possam caminhar cada vez mais para melhor. Agradecemos por tudo e te pedimos que fique conosco, nos fortalecendo e nos abençoando durante toda a semana. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Olá, ainda não terminou. Nós vamos deixar agora uma mensagem especial para todos os pais. E o título é Mensagem Singela para você que é pai, escrita pelo professor Marcos Crispim. Os filhos não querem um herói da humanidade. Eles precisam de afeto e proximidade. Os filhos não buscam alguém que os impeça de se ferirem. Eles necessitam de mãos socorristas para quando caírem. Os filhos não procuram a santidade de um papa no templo. Eles estão atrás de exemplo. Os filhos não estão preocupados com a maior e endinheirada herança. Eles carecem de educação pautada na disciplina e na esperança. Os filhos não querem colos eternos para se aninhar. Eles sonham com quem os ajude a desenvolverem asas para quando forem voar. Os filhos não vivem em um planeta de plena felicidade e satisfação. Eles aguardam o carinho e o apoio se bater na porta a depressão. Os filhos não são exclusivamente seus, mas foram colocados sob seus cuidados com toda confiança pelas mãos de Deus. Ame-os. Feliz Dia dos Pais.